Escândalo! O Conselho Geral do Poder Judiciário forçou a lei para iniciar o processo disciplinar contra o juiz Peinado. Vamos começar! Muito boa noite a todos e bem-vindos a uma nova edição de Medidas Cautelares. E essa questão que vamos abordar hoje é uma questão gravíssima que ocorreu nas últimas horas. Que, claro, com a sentença do Tribunal Supremo sobre o esquema, Couto ficou em segundo plano, mas isso não significa que não seja grave. E não é por isso que vamos deixar de dedicar um vídeo a essa informação, porque temos informações jurídicas relevantes e que, sem dúvida, deixam em uma situação muito ruim. Ao Conselho Geral do Poder Judiciário, ao CGPJ, que é presidido por Isabel Pereyó. Muita atenção, porque o que nos contam é que o CGPJ de Isabel Pereyó forçou a lei orgânica do Poder Judiciário para iniciar o processo disciplinar contra o juiz Peinado. Como vocês estão ouvindo, temos toda a informação, toda a argumentação jurídica sobre essa gravíssima atuação do CGPJ e, claro, vamos compartilhar na tela. E antes de mais nada, lembro que vocês precisam se inscrever, caso ainda não tenham feito, no canal Medidas Cautelares, que já está chegando a 136 mil inscritos. O objetivo, como vocês já sabem, é chegar a 150 mil em curto prazo. Vamos lá, vamos começar e já temos na tela essa informação e essa fotografia. Uma fotografia importante, vocês vão entender depois também, mas vamos explicar quem são as pessoas que aparecem exatamente nessa fotografia. Vamos dar um zoom, vamos colocar aqui. À direita está Margarita Robles, de vermelho. À esquerda está Félix Bolanhos. E ao lado de Félix Bolanhos, de preto, temos Isabel Pereyó, a presidente do Tribunal Supremo e do Poder Judiciário, e de branco, a presidente do Congresso dos Deputados, Francina Armengol. Então, muita atenção. O Conselho Geral do Poder Judiciário, presidido por Isabel Pereyó, forçou a aplicação da Lei Orgânica do Poder Judiciário para iniciar o processo sancionador contra o titular do Juizado de Instrução número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado. Tudo isso depois que o magistrado mencionou em sua decisão que abriu o julgamento contra Begônia Gomes a possível colaboração de sua escolta policial para ajudá-la em uma eventual fuga. Vocês já sabem que nessa decisão o juiz Peinado dizia que em determinado momento, respondendo então a um argumento, a defesa de Begônia Gomes, segundo a qual não era necessário impor medidas cautelares para evitar sua fuga, dizia a defesa de Begônia Gomes, liderada por Antônio Camacho, é que ela tem escolta policial e, claro, a polícia não iria evitar a fuga de Begônia Gomes. E, claro, o juiz Peinado rebatia isso em sua decisão de abertura de julgamento e dizia: ora, é que justamente a polícia pode receber ordens ou por si mesmos esses escoltas policiais e ajudar Begônia Gomes. Querendo ou não, pode acabar ajudando na fuga. Afinal, são escoltas, e se ela pedir para ir ao aeroporto, o escolta vai levá-la. Isso poderia possibilitar a fuga de Begônia Gomes. Foi isso que o juiz Peinado disse em sua decisão e aí começou toda a confusão. O CGPJ decidiu nesta segunda-feira encaminhar a decisão do juiz Peinado ao promotor de ação disciplinar, após a queixa do ministro do Interior, Fernando Grande Marlasca, devido à argumentação de Peinado sobre a escolta policial para justificar a imposição de medidas cautelares a Begônia Gomes. A votação no CGPJ terminou com 4 votos a favor e 4 contra. O que deixou a decisão final nas mãos do voto de desempate da presidente do Tribunal Supremo e do CGPJ, que é Isabel Pereyó, que já havia se manifestado a favor de enviar a decisão ao promotor de ação disciplinar para que analisasse se Peinado teria cometido alguma infração disciplinar que pudesse resultar em sanção. É importante deixar claro que o que foi acordado é encaminhar a decisão do juiz Peinado, sobretudo a parte sobre a escolta policial de Begônia Gomes. Isso é a única coisa que importa e que deve ser investigada. E o promotor de ação disciplinar é quem deve avaliar agora se abre esse processo sancionador ou não. Mas,
Por enquanto, já foi encaminhado, então o primeiro passo já foi dado, foi iniciado o procedimento para sancionar o juiz Peinado. Pois bem, fontes jurídicas que consultamos em medidas cautelares e na Liberdade Digital destacam que o CGPJ fez é uma barbaridade, já que forçou a tipificação da Lei Orgânica do Poder Judiciário para iniciar o processo sancionador contra Peinado. O Conselho presidido por Isabel Pereló aprovou o envio da decisão do magistrado ao promotor de ação disciplinar, recorrendo ao artigo 418.5 da Lei Orgânica do Poder Judiciário. Esse preceito considera falta grave, abro aspas, o excesso ou abuso de autoridade ou falta grave de consideração em relação aos cidadãos, instituições, secretários, médicos, legistas ou ao restante do pessoal a serviço da administração da justiça, dos membros do Ministério Público, advogados e procuradores, graduados sociais e funcionários da Polícia Judiciária. No entanto, destacam que a jurisprudência sobre este artigo, sobre este ponto 418,5 da Lei Orgânica do Poder Judiciário, isenta de uma hipotética sanção se o suposto excesso ocorreu no âmbito de sua atuação jurisdicional, como é o caso de Peinado. Traduzindo, se o juiz Peinado cometeu esse suposto abuso, esse excesso verbal em suas afirmações em relação à escolta policial de Begônia Gomes, mas ele fez isso ligado a uma argumentação para justificar que é preciso impor medidas cautelares, não se pode sancionar o juiz Peinado por esse assunto. Simples assim. Não se pode fazer referência ao artigo 418.5 da Lei Orgânica do Poder Judiciário para iniciar o processo sancionador contra Peinado. Porque a jurisprudência indica que, nesse caso, se essa afirmação foi feita em resposta a uma argumentação jurídica, como é o caso, não cabe. Não cabe esse preceito, que foi o escolhido pelo CGPJ de Isabel Pereló para encaminhar a decisão de Peinado e iniciar esse procedimento sancionador. De qualquer forma, nos dizem que a afirmação de Peinado sobre os escoltas de Begônia Gomes poderia se enquadrar no artigo 418.6 da Lei Orgânica do Poder Judiciário, que considera falta grave, abro aspas, a utilização em decisões judiciais de expressões desnecessárias ou impróprias, extravagantes ou manifestamente ofensivas ou desrespeitosas do ponto de vista do raciocínio jurídico. Isso poderia se encaixar? Sim, mas e agora? Isso é o importante para que fosse estudada essa hipotética sanção ao magistrado. Sob esse preceito, é imprescindível o prévio certidão extraída dos autos ou comunicação remetida pelo Tribunal Superior em relação a quem proferiu a decisão e que conheça da mesma em via de recurso. Traduzindo, ou seja, que a Audiência Provincial de Madrid enviasse a decisão de Peinado ao CGPJ após julgar um recurso contra essa decisão. E a Audiência Provincial de Madrid considerou que a afirmação do juiz responsável pela instrução sobre a escolta de Begônia Gomes é passível de sanção? Obviamente, esse requisito não foi cumprido, portanto, o artigo 418.6 também não pode ser aplicado. Isso no CGPJ eles deixaram bem claro. E por isso não aplicaram esse, mas tentaram aplicar o artigo 418.5, que também não se encaixa, E essa é a gravidade do que aconteceu. As mesmas fontes consultadas apontam que Isabel Pereló decidiu encaminhar a decisão de Peinado ao promotor de ação disciplinar após receber fortes pressões vindas do governo de Pedro Sánchez. Como podem ver, tudo termina em Pedro Sánchez. Essas pressões sobre Pereló teriam se materializado através dos ministros do Interior, Fernando Grande Marlasca, da Justiça, Félix Bolanhos e, atenção, da Defesa, Margarita Robles. Justamente Margarita Robles é amiga íntima de Pereló. Nos dizem, é muito grave o que aconteceu e é difícil aceitar que Pereló e os vogais de esquerda, que votaram a favor de remeter a decisão de Peinado ao promotor de ação disciplinar, desconheciam a jurisprudência do artigo 418.5 da Lei Orgânica do Poder Judiciário. E até aí podemos ler.
Que cada um tire sua própria conclusão. Mas, sem dúvida, é uma atuação gravíssima por parte do CGPJ, que cedeu às pressões que também não se pode admitir do governo de Pedro Sanches. Lembramos que Peinado enviou neste sábado Begônia Gomes a julgamento por supostos crimes de corrupção nos negócios, tráfico de influência, peculato e apropriação indébita. Além disso, impôs a ela como medidas cautelares a retirada de seus passaportes, porque pode ter vários, a proibição de sair do território nacional e a obrigação de comparecer quinzenalmente ao tribunal para assinar. Nesta quarta-feira, Begônia Gomes está convocada às 18 horas por Peinado para efetuar a entrega de seus passaportes, caso possua mais de um. É preciso dizer que contra essa decisão de Pereió e dos membros de esquerda do CGPJ, houve um voto em separado dos membros conservadores. Os 4 membros conservadores disseram nesse voto em separado que o magistrado simplesmente expôs os motivos que o levam a considerar conveniente retirar o passaporte da esposa do presidente do governo e que essa decisão é passível de recurso. Essa decisão, dizia textualmente o voto em separado, é estritamente jurisdicional e revisável unicamente pela via ordinária dos recursos cabíveis contra ela. O foro natural onde se possa avaliar uma eventual ausência, insuficiência ou inadequação da fundamentação. Isso está exatamente em linha com o que acabamos de explicar. Por isso, esses conselheiros conservadores do CGPJ argumentavam que não é o CGPJ o órgão que deve decidir a esse respeito, mas sim que cabe, como eu dizia, à audiência provincial tomar uma decisão sobre os atos de Peinado. E abrimos aspas. Qualquer atuação do CGPJ, diziam esses conselheiros, sobre esse assunto, significaria se intrometer de forma ilegítima nas competências que pertencem exclusivamente à audiência provincial de Madrid, em sede de recurso, afetando os princípios constitucionais de exclusividade da jurisdição e de independência judicial. Foi isso que disseram os conselheiros conservadores do CGPJ em seu voto em separado. E essa é a informação gravíssima que trouxemos no Medidas Cautelares. O Conselho Geral do Poder Judiciário, o CGPJ, presidido por Isabel Pereió, forçou a lei orgânica do Poder Judiciário para iniciar o procedimento sancionador contra o juiz Peinado. Tudo isso depois que Peinado, em sua decisão de abertura da fase de julgamento na qual enviava Begônia Gomes a julgamento, afirmou que a escolta policial de Begônia Gomes poderia, em determinado momento, ajudar a esposa de Pedro Sanches, de forma consciente ou inconsciente, a fugir. Por isso, o CGPJ, forçando a tipificação da lei orgânica do Poder Judiciário, decidiu nesta segunda-feira, com o voto de desempate da presidente Isabel Pereió, encaminhar essa parte da decisão de Peinado ao promotor de ação disciplinar, com o objetivo de iniciar um processo sancionador. Nos dizem que o que aconteceu é gravíssimo e que é um completo escândalo. E é assim que está a situação. É preciso lembrar, como também contei na informação, que tudo isso foi precipitado pelas pressões inadmissíveis do governo de Pedro Sanches. Através do ministro do Interior, Fernando Grande Marlasca, do ministro da Justiça, Félix Bolanhos, e da ministra da Defesa, Margarita Robles, que é amiga íntima de Pereió. Um verdadeiro escândalo no seio do Poder Judiciário. Qualquer novidade a respeito, eu vou contando, claro, aqui no Medidas Cautelares. Por hoje é isso, nesta edição do Medidas Cautelares. Espero que vocês tenham gostado. Deixem seus comentários, suas opiniões, curtam o vídeo, compartilhem com quem quiserem e vocês já sabem que podem se tornar membros do Medidas Cautelares para apoiar essa grande comunidade, esse grande canal. Se vocês se tornarem sócios, escolhidos por menos de 3 euros por mês, ou sócios supremos por menos de 7 euros por mês. Vocês também podem fazer contribuições via Bizum no 627-556-370. Compartilhem com seus amigos e nos vemos no próximo vídeo. O mais importante, como sempre digo, é que essa informação chegue a todo mundo, porque informação é poder. Até breve!